Gênesis 17, 6. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Eu queria que você gravasse isso. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Amém? O Deus de Abraão e a sua descendência, que somos nós através de Cristo. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Ok? Então vamos agora lá para Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Versículos 6 ao 14. Diz assim: É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: Então, em ti serão benditas todos os povos da terra. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ok? Então, esses dois textos, eles falam de que nós temos, pela fé em Jesus Cristo, direito à bênção prometida ao nosso pai na fé, Abraão. Amém? Quando um pai falece, quando um pai morre, ele deixa bens aos seus filhos, ele deixa uma herança. E o nosso pai, na fé, Abraão, nos deixou a herança da sua fé. A herança de todas as bênçãos prometidas a ele por Deus. Então, nós como filhos de Deus, nós como pessoas que creem em Cristo Jesus, nós temos direito às bênçãos do eterno. Você tem o direito de ser uma pessoa abençoada. Amém? Você tem o direito de ser uma pessoa feliz. Você tem o direito de ter paz. Você tem o direito de ser uma pessoa que vive com amor, que recebe amor e que pode dar amor. Você tem o direito de ser uma pessoa saudável e próspera. Você tem o direito à multiplicação. Quantos aqui querem ser multiplicados por Deus? Como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Então é seu direito receber todas essas bênçãos. É seu direito ver a mão poderosa de Deus se movendo para que você viva todas essas bênçãos. Por quê? Porque elas são uma promessa na sua vida. E elas, mais do que uma simples promessa, elas são bênçãos garantidas por uma aliança. Amém? Por isso,
eu comecei lendo Gênesis 17? Porque em Gênesis 17 é feita a promessa, mas termina dizendo que Deus faria uma aliança com Abraão e com o seu descendente. Seu descendente quem é? Jesus Cristo. E quem é herdeiro pela fé? E quem crê em Jesus é herdeiro pela fé de todas as bênçãos de Abraão. Estas bênçãos se tornam realidade à medida em que nós caminhamos pela fé. Ou seja, essa ministração de hoje, ela fala de quanto é importante a gente entender a relevância, a significância desse nosso relacionamento com Deus. Como é importante você crer em Jesus, você ser uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus, você é uma pessoa que vive não só a comunhão do Espírito Santo, mas também você viver essa fé que te leva a caminhar na comunhão do corpo de Cristo, como você fez hoje. Saiu da sua casa movido pelo Espírito de Deus para estar aqui ouvindo a palavra de Deus, alimentando o seu espírito, fortalecendo em Deus a sua fé e, através disso, ganhando força para vencer os desafios nessa semana, nesse mês, nesse ano de 2013, como já foi profetizado aqui em nome de Jesus. Amém? Então, essas bênçãos, elas vêm se materializar na nossa vida à medida que nós caminhamos pela fé, buscando a presença de Deus. É uma fé incompleta, é uma fé não, talvez, validada por Deus. Essa fé das pessoas que ficam em casa, que dizem, não, eu creio do meu jeito, eu levo meu relacionamento com Deus do meu jeito, eu peço para Deus, eu creio em Deus. Tá bom, mas isso daí é uma fé incompleta, isso daí é um estilo de vida que não levará qualquer pessoa que seja à plenitude de Deus. Por quê? Porque Deus nos quer não só buscando a face dEle, estando na presença dEle, como Ele nos quer num processo de aperfeiçoamento contínuo pela palavra. E só é possível a gente ser aperfeiçoado pela palavra, a gente desenvolver a nossa fé e termos o caráter de Cristo sendo moldado em nós, se nós tivermos comunhão com Deus, se nós nos expormos à presença de Deus. Por exemplo, hoje você está sendo trabalhado no seu espírito, você está sendo fortalecido na sua fé. Você já está, se você fosse embora para casa agora, você já saberia que você tem direito às bênçãos de Deus, né? E muitas pessoas não vivem a plenitude de Deus porque elas não conhecem os seus direitos, nem tampouco os reivindicam. E quem busca a Deus, quem busca a face de Deus, tem também o entendimento para buscar em Deus os seus direitos, para buscar em Deus as promessas dEle e viver de uma forma plena. Essas pessoas que vivem assim dizendo, eu cultuo Deus na minha casa, eu fico na minha casa, eu faço as coisas lá na minha casa, e muitas vezes essa fé é uma fé misturada, porque desfoca do Deus Criador, mistura Deus com outras coisas. Essa fé é uma fé que pode até, se for focada em Jesus Cristo, se essa pessoa disser que Jesus é o Senhor da vida dela, pode até salvá-la, mas vai fazer com que ela viva aqui na terra uma vida que não será plena. Será certamente uma vida sem paz, uma vida atribulada, uma vida onde necessidades virão em determinado momento, onde doenças poderão afetar a vida dessa pessoa, maldições poderão alcançar a vida dessas pessoas. Então, Deus nos chamou para estarmos na presença dEle, e Ele disse isso a Abraão quando Ele fez a promessa. Ele falou assim, olha, a minha promessa é que você vai ser pai de muitas nações. A minha parte nessa aliança, o meu dever, vai ser o dever de te abençoar, o dever de realizar o teu sonho pessoal, o dever de fazer de você o pai de uma nação. Mas o seu dever vai ser andar na minha presença e ser perfeito. A sua presença vai ser buscar a minha face, estar em comunhão comigo, me adorar porque eu sou Deus e deixar que eu trabalhe o seu espírito para que em você se processe a fé, deixar que eu trabalhe na sua alma para que o meu caráter, o caráter da minha santidade, o caráter da minha perfeição seja forjado, seja formado em você. Então, dessa forma, é que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele.
buscando a presença dele e guardando os mandamentos da aliança. Por quê? Porque através do sangue de Jesus, Deus fez conosco uma aliança, pela qual nós somos salvos e abençoados com plenitude. Ou seja, nós podemos ter uma vida aqui nesse mundo, por mais que isso pareça louco, nós podemos ter uma vida plena, uma vida de paz, uma vida não sem problemas, mas uma vida com certeza de que todos os problemas serão minimizados, serão afastados de nós e serão resolvidos se porventura nós tivermos que enfrentá-los. E isso é uma grande bênção. Amém? Contudo, a manutenção dessa aliança não depende só de Deus. Toda aliança é feita sempre entre duas partes. E as partes não têm só direitos, mas as partes têm também deveres. Amém? Então preste atenção, uma aliança é feita entre duas partes, uma aliança de casamento. E quando um homem e uma mulher se juntam numa aliança de casamento, eles prometem um ao outro amor, respeito, fidelidade, cuidado mútuo, né? Então não tem só direitos naquela aliança. O direito, por exemplo, que o marido tem do cuidado da esposa, do afeto da esposa, da sua intimidade, ou vice-versa. Não. São muitos direitos que nós temos dentro da contração de uma aliança, do contrair de uma aliança. Mas nós contraímos também, quando fazemos uma aliança com alguém, deveres. E no ano da maturidade, eu acho que nós estamos prontos para ouvirmos que o Evangelho de Jesus Cristo nos imputa deveres. Amém? A gente precisa parar com essa ideia de que a gente só tem que ficar buscando a Deus para receber as bênçãos, mas a gente tem que entender que Deus espera algo de nós, que Deus quer a nossa presença, que Deus quer o nosso serviço, que Deus quer a nossa expressão de amor em relação ao nosso próximo, porque nós não podemos fazer as coisas diretamente para Deus, porque nós nem conseguimos vê-lo. Ele existe, Ele é mais real do que o ar que nós estamos respirando aqui. Sem Ele nós perecemos, assim como perecemos se nos faltar o ar que respiramos, mas porque nós não podemos vê-lo, nós precisamos nos aplicar em amar e fazer o bem àqueles que são sua semelhança, que são os filhos de Deus, as pessoas que estão ao nosso redor. E vivermos uma vida de amor representa entendermos o que é o Evangelho. Representa sabermos que o Evangelho nos imputa esses deveres. Coloca sobre nós os deveres que a aliança requer. E nos fala sobre termos compromisso com Deus. Amém? O que eu acho assim que a gente precisa aprender, entender, é que nós não devemos nos deixar iludir por essa fé descomprometida que as pessoas querem viver. Aquela fé onde as pessoas só querem fazer o que elas querem fazer. Não deve ser assim. Porque se nós quisermos fazer só o que nós queremos fazer, nós não podemos cobrar de Deus que Ele faça o que a gente quer. Você consegue compreender isso? Você vai poder cobrar de Deus que Ele faça o que você deseja, que Ele te cure, que Ele te restaure, que Ele restaure sua casa, que Ele traga de volta o seu filho, que Ele liberte seu marido da bebida, liberte seus filhos da droga, que Ele realize seu sonho pessoal de ter um filho, ou de ter um casamento feliz, no momento em que você também tiver sem dívida na questão dos deveres da aliança. E é fácil e excelente cumprirmos os deveres da aliança. Eu digo para você, é mais fácil viver na obediência dos mandamentos do que viver fora deles. Por que eu sei disso? Porque eu já vivi 30 anos fora dos mandamentos e eu só sofri, eu só perdi coisas preciosas para mim, eu só fiquei perdendo tempo e sendo ferido com todas as coisas que o pecado trouxe para a minha vida. Então, viver em santidade, viver em aliança com Deus, é algo que nos dá direito a muitos benefícios. O cumprimento dos deveres da aliança me dá direito aos benefícios que ela me traz. Amém? Se eu vivo de fato numa aliança com Deus, de buscar a face dEle, de viver na sua presença,
de amá-lo, de obedecê-lo, de servi-lo, cuidando dos meus semelhantes, cuidando da minha família, honrando a Deus em tudo que eu faço, eu passo a ter direito a todos os benefícios da aliança. E isso representa plenitude, isso representa vitória, e eu profetizo que Deus vai te abrir o entendimento, que Deus vai te fortalecer a fé, que Deus vai derrotar completamente o pecado e o mal na sua vida, e você vai viver essa plenitude, você vai viver em aliança com Deus, e você vai ter a vitória completa de Jesus na sua vida. Se você recebe, por favor, diga amém, e dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. A alma humana, contaminada pelo pecado, ela resiste à ideia do compromisso. E ela quer ser sempre livre. Não quero compromisso com ninguém, não preciso casar, não preciso escrever nada no papel, não quero compromisso com a igreja, não quero nada de compromisso com célula, não quero compromisso com liderança, quero compromisso com emprego, quero fazer o que me der na cabeça. E a alma do ser humano, nessa busca por liberdade, é uma busca exacerbada, é uma busca exagerada por liberdade, ela se torna libertina. E quando se encontra libertina, se descobre desamparada. Então pode ver, essas pessoas que vivem assim, eu vou viver a minha vida, eu vou viver do meu jeito, eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero, no fim terminam a vida sozinhas, infelizes e se sentindo desprotegidas. Mas por quê? Porque elas mesmas construíram para elas essa história através de cada decisão, de cada momento onde elas podiam se unir a alguém e se fortalecerem, a saber, através de um casamento e não o fizeram, através de gerar filhos e não o fizeram, através de agradar o coração de Deus e ter uma aliança com Deus e não o fizeram. Então, o destino dessas pessoas é uma vida livre, extremamente livre, a ponto de ser libertina, mas também solitária e desamparada. E eu digo para você que esse não é o chamado de Deus para a sua vida. O chamado de Deus para a sua vida é que você viva uma aliança com Deus. Não sei se você já percebeu por que eu estou falando de aliança, porque hoje é dia de ceia do Senhor. E todos os domingos que a gente vem à igreja, uma vez por mês, e celebra a ceia do Senhor, nós estamos dizendo para Deus: graças a Deus que o Senhor me manteve em aliança contigo. Eu estou aqui de pé na tua presença para celebrar essa aliança e essa vitória do Senhor na minha vida. Amém? Então, pode aplaudir Jesus. Então, esse texto é para que nós entendamos o valor da nossa fé. Deus quer que hoje cada pessoa que está aqui entenda o valor da sua fé. Entenda que a sua fé deve ser cultivada, deve ser valorizada. Essa sua relação com Deus que se dá por fé, ela deve ser protegida. Não deixe que nada nem ninguém roube a tua fé. Não deixe que ninguém te desanime de estar na presença de Deus. Não deixe que ninguém semeie na sua mente a ideia de que não vale a pena viver os princípios de Deus, viver guardando os mandamentos, porque esse realmente é o caminho da plenitude, esse é o caminho da felicidade. Amém? Então Deus quer que nós entendamos quanto vale a nossa fé e quanto é bom obedecermos aos princípios da sua palavra. Por quê? Para que nós sejamos fortes e bem-sucedidos em tudo quanto nós fizermos. Eu vou ler para você um salmo, você pode abrir aí na sua Bíblia. É o salmo de número 81, dos versículos 11 a 16. E sabe o que Deus faz nesse salmo? Deus lamenta o fato dele não encontrar nos filhos de Deus mais obediência. Ele lamenta o fato de o seu povo não dar ouvidos a ele. E dessa forma, ele ficar impedido de abençoá-los. Olha o que está escrito aqui, eu vou ler para você desde o versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e eu a encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu.
Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ou seja, o povo de Israel não ouviu a voz de Deus, não se preocupou em crer em Deus como deveria, nem tampouco deu ouvidos aos conselhos de Deus. Antes ele seguiu ao seu próprio coração, que teimava e se opunha a Deus. E Deus disse, então, deixe que vá e siga os seus próprios conselhos. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. É um lamento de Deus. Olha o versículo 13. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Agora olha os benefícios. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Amém? Então o que Deus está falando? Ele está falando de uma vida de proteção, de uma vida de zelo para com a nossa segurança, com a nossa paz. Ele está dizendo que quando nós obedecemos a Deus, quando nós guardamos os mandamentos, quando nós pagamos o preço por vivermos em aliança com Deus, o que acontece? Deus tira dos nossos caminhos os nossos inimigos espirituais. Deus deita a mão contra eles, ou seja, os derruba a todos, né? Ele nos submeteria àqueles que aborrecem a Deus, ou seja, Ele colocaria a vida dos filhos de Deus como cabeça, como autoridade sobre os ímpios, sobre os maus, sobre os perversos, sobre os corruptos. Muitas vezes, quando a gente olha para o mundo e a gente olha para a situação da igreja hoje, é diferente. A igreja tem que ir lá ainda pedir favor para os ímpios. Quem está no poder são os corruptos, são as pessoas que não conhecem a Deus, que não temem a Deus. E a igreja de Jesus está ainda numa posição de cauda. Mas Deus está mudando isso. Deus está mudando isso porque eu creio que Deus tem o poder para nos fazer tementes e obedientes. Deus tem o poder para nos fazer pessoas que vão crer de todo o coração, que vão ter prazer em obedecer a Deus, que vão ter prazer na lei do Senhor, como diz a palavra de Deus. E quando isso acontecer, Deus nos colocará por cauda. Nós não estaremos mais embaixo, mas nós estaremos por cabeça, como diz a palavra de Deus. Amém? Então, esse salmo aqui, ele é uma expressão dos benefícios para a vida daqueles que obedecem a Deus. Ele está dizendo, se o meu povo me ouvisse, eu lhe abateria o inimigo, eu colocaria os seus adversários debaixo dos seus pés, eu lhes submeteria aqueles que me aborrecem, eu sustentaria com o trigo mais fino, eu lhes saciaria com o mel que escorre da rocha. Ou seja, eu lhe daria prazer sem que ele tivesse que se esforçar muito, porque o mel que escorre da rocha é um benefício da natureza gratuito. Então é disso que Deus está falando, de que quando nós agradamos o coração de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós vivemos pelos princípios de Deus, o que acontece? Deus nos favorece em todas as áreas da nossa vida e nos concede prazeres gratuitos. Não é tudo força de trabalho, não é tudo à custa de esforço. Tem muita coisa que a gente recebe de Deus graciosamente. Amém? As maldições, elas foram... Perdão, eu pulei um pedaço aqui. Há muitos cristãos vivendo uma vida ainda carente e sofrida, por falta de entendimento de quanto importa amar e obedecer a Deus. Às vezes eu vejo na rua carros de pessoas que está escrito assim no vídeo de trás, Deus é fiel, mas o carro está todo estragado, todo batido, todo amassado. Eu falo, meu Deus, Deus é fiel, mas acho que essa pessoa não é. Deus é fiel e continuará sendo sempre. Mas eu acho que essa pessoa não é fiel, porque se ela fosse fiel, o carro dela não estava desse jeito. Todo quebrado, todo amassado, todo enferrujado, velho desse jeito. Não é verdade? Você já viu isso aí? Quem já viu? Levanta a mão. E você não fica assim, pensando, o que acontece aí? Queridos, eu posso garantir a vocês, a culpa nunca é de Deus.
Porque Deus é santo, porque Deus é perfeito. Nós é que falhamos. O ser humano é que falha com Deus. O ser humano é que não se abre para entender o que Deus espera dele. Amém? E quando não há essa obediência, é que vem a carência, que vem o sofrimento, que vem a dor, que vem os acidentes, as coisas desnecessárias, as perdas em família, os casamentos de cristãos destruídos, vem os escândalos, e vem tantas coisas que são desnecessárias. Por quê? Porque nós não podemos nos iludir. Nós estamos em Jesus Cristo, pela fé, automaticamente, sob a bênção de Deus. Amém? Mas se nós não vigiarmos, se nós não guardarmos a nossa porção dentro da aliança com Deus, ou seja, se nós não cumprirmos os nossos deveres, se nós não fizermos a nossa parte, obedecendo a palavra, guardando o nosso coração em santidade, temendo para que a nossa vida não se desvie de Deus, para que nós não nos afastemos dos caminhos do Senhor, o que pode acontecer? As maldições voltam. Então tem cristãos na terra, pessoas que conhecem a Jesus, mas que elas vivem debaixo de maldição. Elas têm a salvação? Têm. Um dia elas confessaram Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Então elas estão salvas. Mas elas não têm uma vida plena. Elas não têm a segurança da vida eterna, porque nessa vida de desvio, se elas cometerem algum pecado que lhes roube a salvação, elas perdem a salvação também. Então, Deus não quer que você fique só com a salvação, Deus quer que você fique com a salvação e com a plenitude dele aqui na terra. Você consegue compreender? E qual é o preço disso? Você viver os princípios da palavra, você viver em obediência a Deus, buscando a presença de Deus, em aliança e comunhão perfeitas com Deus. Amém? As maldições foram anuladas em Cristo. Vou voltar lá para o nosso texto de Gálatas 3. Eu já estou terminando a palavra. Palavra rápida hoje, porque hoje tem ceia. Amém? Mas essa palavra ela é muito importante. Puxa, apóstolo, mas o senhor fala tanto em obediência, todo culto o senhor fala em obediência. É porque a gente precisa ouvir sobre obediência até o momento em que a gente realmente for obediente. E a gente, quando convive com os próprios cristãos, com a própria igreja, a gente vê que tem muita gente que não entendeu a importância disso ainda, para si próprio. Pessoas falhando em dízimo. Isso é uma tolice. O dízimo protege a sua vida material. Se você devolve a Deus 10% daquilo que é o 100% que Ele te dá, os outros 90% vão ser protegidos, não vão ser tocados por nada nem por ninguém. Então querer ficar com mais esses 10 aí é tolice. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó: aquele que retém mais do que é justo, lhe será em pura perda. Se você retém o que é de Deus, isso aí vai se perder com mais outro tanto. Você retém 10 e perde 20, perde 30. Porque vem o devorador e bloqueia suas coisas, prende os seus negócios, impede que você seja bem-sucedido naquilo que você se propõe a fazer no mundo lá fora. Puxa, mas eu vendi, por que a pessoa não me paga? Puxa, mas eu tenho direito, por que o meu negócio lá está retido? Porque você reteve aquilo que era de Deus. E se isso não for verdade, pode fazer batalha espiritual, porque o inimigo está querendo reter o que é seu indevidamente, não licitamente, e se você der um grito com ele em nome de Jesus, ele vai soltar o que é seu. É verdade. Mas se você tiver em dívida com Deus, presta atenção, se você tiver em dívida com Deus, você pode ficar rouco, perder a voz de tanto gritar, ele vai dar risada. Você consegue compreender que o mundo espiritual é um mundo de ilegalidades? Então nós precisamos estar na legalidade, nós precisamos ter direitos, porque a aliança, a prática dos princípios, o guardar dos mandamentos, o fazer a parte que é nossa, cumprir o nosso dever, nos dá direito de reivindicarmos tudo que Deus nos prometeu. E nessa hora, o inimigo não tem autoridade, ele não tem poder para resistir ao comando de que ele solte tudo que é seu. Amém? Que Deus te leve a ser zeloso
no cumprimento dos deveres. Não só de dizimar, porque esse é um que eu uso porque ele é um exemplo muito simples, muito fácil, mas o de amar, o de perdoar, o mandamento de servir. Tem gente que vive com amargura no coração, não perdoa, não perdoa, não perdoa. Quando você não perdoa quem te feriu, não é a vida da pessoa que fica presa, é a sua. Então obedeça ao mandamento de perdoar. Jesus te perdoou sem que você precisasse dar nenhuma explicação. Então não fique esperando a pessoa vir te pedir perdão, a pessoa se arrepender para perdoá-la. Libere o perdão para ela, dizendo: eu perdoo tal pessoa em nome de Jesus. Isso vai te libertar. Isso vai tirar do seu caminho os obstáculos no mundo espiritual. Isso vai fazer com que as portas se abram para você. E se você foi quem feriu alguém, não seja orgulhoso a ponto de dizer: não, eu estava certo, eu tinha motivo, eu tinha razão para fazer aquilo. Não, pare com essa bobagem também. Se humilhe, vá lá e restitua a pessoa, peça perdão daquilo que você fez de errado, porque só no momento em que a gente pede perdão é que a gente volta ao normal. Queridos, sem arrependimento genuíno, sem arrependimento sincero e completo, não tem libertação e não tem cura. Se você não passar por um Peniel todos os dias, não tem jeito, a sua vida começa a ficar retida, amarrada. O inimigo começa a colocar situações que vão fazendo com que as pessoas percam a sua mobilidade no mundo espiritual, percam a facilidade de entrar e de sair da presença de Deus. E Deus não quer isso. Deus quer que você entre e saia da presença dele com livre acesso. Amém? Que você chegue na presença de Deus cônscio dos seus deveres, cumpridor dos seus deveres, mas também reivindicando por fé todos os seus direitos, porque Deus se agrada disso. Que a gente saiba o que é nosso direito, que a gente chegue diante dele com fé e reivindiquemos dele o que é nosso direito como filhos. Amém? Quando a gente faz assim, ele nos atende prontamente. Se você lê Isaías capítulo 58, o Senhor diz: se o meu povo escutasse. É um paralelo do Salmo 81. Ele diz: se você agisse assim com compaixão, se você guardasse os meus mandamentos, se você amasse o teu próximo, se você se apiedasse dos que estão sofrendo, quando você clamasse, eu seria uma testemunha veloz, eu viria na sua direção, eu te traria resposta como um raio. Então, nós precisamos entender essas coisas e buscar guardarmos os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, porque Gálatas 3, versículo 12, mais uma vez é um recadinho para os 12. Lá está escrito o seguinte, você quer ver? Gálatas 3,12, ó. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os preceitos da lei, por eles viverá. Amém? Então preste atenção, o que Deus está falando para os 12? Os 12 foram chamados para viverem por princípios. Amém? Os 12 foram chamados para observar os mandamentos de Deus. E observar aqui quer dizer obedecer, guardar isso, proteger isso na sua vida, ter zelo disso, ser fiel, ser cumpridor desses mandamentos. Por quê? Porque isso vai fazer com que o inimigo seja abatido, com que os entraves sejam tirados do caminho, com que as portas se abram, com que você seja suprido com o trigo mais fino, com as coisas deliciosas dessa vida. Você crê nisso? Você recebe isso? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus. Agora, as bênçãos só se materializam se houver obediência. É o que diz aqui Gálatas 3,13. Amém? Isto é mais do que simplesmente bênçãos terrenas. Esta promessa, ela se refere à vida eterna que recebemos quando o Espírito Santo vive em nós. Olha o que diz os versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Preste atenção. Jesus era o Filho amado de Deus, aquele de quem Deus disse por 2 vezes ter prazer nele, ter prazer na vida dele.
Por 2 vezes os homens puderam ouvir a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, em Jesus não havia dolo, em Jesus não havia pecado, ele era santo, ele era puro, ele tinha cumprido toda a lei. Havia em Jesus uma condição especial para isso. Ele era um homem livre da ação do pecado, não livre das tentações, mas ele era livre da ação do pecado por ele ter prevalecente na vida dele a natureza divina. Eu e você nascemos de um homem pecador e de uma mulher pecadora. Mas Jesus não, Jesus nasceu de uma mulher que tinha pecados e de um pai que era totalmente santo, o Espírito de Deus. Amém? O pai de Jesus não era José, o pai de Jesus era o Espírito Santo. Então Jesus tinha uma natureza interior diferente da nossa. Ele não tinha como nós a natureza do pecado habitando em nós. E isso fazia com que ele pudesse vencer o pecado muito mais facilmente. E isso foi necessário para quê? Para que ele pudesse vencer o pecado por nós e pudesse ir como cordeiro santo, imaculado para aquela cruz. E ali na cruz derramar o seu sangue por nós. Para quê? Para que toda maldição ali naquele momento fosse encerrada nele. Ele era santo, ele era puro, ele era o filho obediente e bom que agradava o coração de Deus. Mas o fim que ele teve foi o fim que eu e você merecíamos. Ele sofreu tudo aquilo lá, ele ficou doente, ele foi ferido, ele foi angustiado, rejeitado, maltratado, massacrado, daquela forma para que eu e você pudéssemos hoje ter o perdão, ter a salvação e ter essa comunhão com Deus assegurada pelo sacrifício dele. Então, ele se fez maldição em seu lugar. Você não precisa viver debaixo de maldição. Agora, como é que você não vai viver debaixo de maldição? Se você buscar a face de Deus, se você decidir viver na presença de Deus, se agarrar em Deus e não deixar que nada te afaste dele, e você procurar guardar os mandamentos de Deus. Nós vamos ser salvos cumprindo toda a lei? Não. Esse texto nos deixa muito claro que aquele que quiser cumprir toda a lei, ele já está condenado. Porque isso não é possível. Não é possível que nenhum de nós cumpra toda a Bíblia. Nós não temos condição de obedecer tudo que está escrito aqui. Não nos é possível isso. Então, se nós formos achar que a nossa salvação depende disso, nós estamos anulando a graça que foi proposta pela cruz. Nós estamos invalidando o sacrifício de Jesus. Mas nós podemos nos valer da graça, vivendo pela fé e procurando, com obediência aos princípios de Deus, com o guardar dos mandamentos, construirmos uma vida sólida, uma vida santa, uma vida plena aqui nesse mundo, que vai fazer com que a nossa vida não só seja uma vida abençoada, como seja também uma vida abençoadora de muitas outras vidas. Amém? Deus quer que você seja um testemunho. Deus não quer que você só tenha um testemunho, mas Ele quer que você seja um testemunho. Por quê? Porque se você for um testemunho, as pessoas vão olhar para você e vão crer também. E eu declaro que Deus vai permitir que isso assim seja. Você será um testemunho e todos quantos olharem para você não vão nem precisar ouvir você pregando. Só de olhar para você, vão crer que na sua vida existe um Deus vivo, verdadeiro, Senhor e Salvador. Quem recebe? Dê um aplauso a Ele. E Ele disse: o Senhor se fez maldito em nosso lugar, pois maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a maldição de para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então preste atenção, quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo vem habitar e governar a nossa vida, nos concedendo uma vida não só abençoada na terra, como também uma vida eterna no céu. E eu creio que hoje tem pessoas aqui que Deus quer dar a elas a oportunidade de viverem essa obediência a Deus. Só o Espírito de Deus vindo habitar em nós é que pode nos transformar de pessoas libertinas, rebeldes,
desobedientes em pessoas obedientes. E essa experiência de nós recebermos o Espírito Santo é uma coisa que depende só de nós tomarmos a decisão de crermos em Jesus e de abrirmos para Ele o nosso coração. Às vezes o homem vive uma vida assim, separada de Deus e consequentemente se metendo em muitas confusões. Sabe, uma vida de confusão? Eu fico com pena das pessoas quando eu vejo elas sofrendo. Quando eu vejo elas vivendo de uma forma ruim, infeliz. Famílias brigando, casais se separando, filhos se rebelando contra os seus pais e, consequentemente, se lançando no mundo, nas drogas, na prostituição. Depois esses filhos são, às vezes, amaldiçoados pelos seus pais e morrem em acidentes de carro. Dá muita compaixão de ver a forma como as pessoas que ainda não têm o Espírito Santo vivem. Mas o Espírito foi oferecido a todos. E quando alguém decide abrir o seu coração para receber o Espírito de Deus, então entra no coração dessa pessoa a capacidade de amar. O espírito dessa pessoa é fortalecido com a capacidade de crer, com a capacidade de obedecer, porque Cristo vem habitar dentro dele, e Cristo sabe amar, Cristo sabe obedecer, Cristo, Ele crê